Eles falam sempre assim, nossa, você é contadora antiga. Você tem cabeça de contadora, tipo assim, raiz, né? Que eles falam assim, raiz. E eu acho isso legal, porque realmente eu gosto de contabilidade. Então, tinha essa questão de como você tá me auditando, como você tá me pedindo informações, se você é muito mais nova, com pessoas muito mais experientes. De falar, seu contador não faz isso, seu contador não faz isso, aqui a gente faz. Eu não gosto dessa linha, eu não acho isso legal. Até porque o cliente é individual, cada um tem um cenário, cada um tem um comportamento, então eu não acho isso legal. E o cliente não tem muitas vezes a noção do todo. E aí ele acha que é você que não faz, ou que alguma coisa acontece em particular. Porque muitas vezes, muitos casos, o problema que causa é o cliente. Então, ter o meu marido próximo ali, entendendo as minhas dores, talvez faça mais sentido do que lá no início do casamento, onde ele não tinha essa figura de empreendedorismo feminino dentro da família dele. Então, pra ele foi um susto, não só pra ele, mas pra família toda. Como assim a sua esposa não foi pra uma festa da família porque ela está trabalhando? Isso era algo assustador, eles não entendiam. E hoje já é algo super aceitável, eles entendem. O meu marido tá caminhando junto. Então, é uma mudança ali de mentalidade dos dois. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, esse que é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é contador ou contadora. Antes de mais nada, agradecendo você aí já que tá com a gente toda quarta-feira, meio-dia, já sabe que vai sair um novo conteúdo aqui no nosso canal, sabe que vai sair um novo podcast. Eu tenho visto, né, através dos indicadores aqui do canal, que muita gente tá maratonando os episódios de podcast. Eu quero pedir já para você, que é uma dessas pessoas que já assistiu vários episódios, já deixa aqui no comentário desse episódio, eu quero que você deixe qual foi o episódio que você mais gostou do Mooncast até hoje. Então já quero te convidar, você que tá sempre comigo aqui toda quarta-feira, a gente que tá sempre junto aqui nesse mesmo canal. E agradecendo mais uma vez sua audiência. Você que não me conhece, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, que é a maior assessoria de marketing e vendas para empresas de contabilidade de todo o país. São quase 500 contadores atendidos, ativos, que estão com a gente aí na Moonflag. E a nossa equipe daqui já gerou mais de R$120 mil em novos negócios para contadores só no último mês. Tá? Então não tem ninguém que a gente saiba que gere mais resultado de vendas do que a Moonflag para empresários de contabilidade. Desses R$120 mil, 70% a 80% aproximadamente é receita recorrente mensal, né? Então, convido você a nos conhecer, caso você não conheça, tem os links aqui na descrição, certo? Hoje, o podcast é bem especial. Eu quero até fazer um destaque pra Letícia, né? Porque a Letícia ela já falou pra mim algumas vezes, Matheus, tem que levar mais mulheres no Mooncast, e ela tá certa. E eu tô procurando correr atrás de mulheres empreendedoras, assim como vocês duas estão aqui hoje. Letícia, muito obrigada, bem-vinda. Matheus, muito obrigada. Pode pegar na minha mão aqui. Tudo bem? Você também tem. Gente, aqui é televisão. Tá tudo certo. Bom, é o seguinte, a gente tá no meio das mulheres. Eu falando que não pode bater, mas eu batendo aqui. A gente tá no meio das mulheres e eu tô abrindo, né, o Mooncast de março com vocês duas empreendedoras. Letícia, você já brigou muito comigo, né? Fala, Matheus, leva mais mulheres e tal no Mooncast. Eu também concordo com você, acho que tem que vir mais mulheres. E quem sabe, esse mês, que é o mês das mulheres, vocês sejam responsáveis por influenciar outras mulheres empreendedoras contábeis a, quem sabe, darem uma guinada no negócio, quem sabe aplicar, não sei, método de vendas que você tem mandado muito bem, você gestão, encorajar as mulheres a alugar sala comercial, fazer reforma, toda essa história. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui hoje, jovens empreendedoras, com desafios, né, constantes aí no dia a dia. Se apresentem para quem não conhece vocês. Muito prazer, meu nome é Denise, tenho a DGN Contabilidade. Volta, corta tudo, hein? Você sabe que não vai ter corte, né? Não. Pode seguir. Meu amigo, tu corta, hein? Muito prazer, sou a Denise, tenho a DGN Contabilidade, que foi fundada em 2020. 2020. Mesmo ano da Moonflag, Denise. Muito bom isso, então estamos caminhando juntos. E agora, muito melhor ainda com a Moonflag. E é isso aí. Posso contar histórias? Pode. Até contando a história, porque o Matheus foi o movimento que fez a gente virar um pouquinho da chave. Pra gente foi difícil a questão do comercial. Aí ele falou assim, vocês estão mandando muito bem no comercial. Olha, isso é uma felicidade. Em 2020 a gente nem pensava sobre crescimento. Então, foi uma virada de chave, principalmente quando a gente conheceu vocês. O Matheus em específico, que eu brinquei lá que ele foi insolente em falar, então fica aí, que não sei o quê. Mas foi uma virada de chave importante pra gente. Então, em 2020, a gente fundou a DGN Contabilidade. E agora, em 2026, a DGN já está com outra característica totalmente diferente lá de 2020. Então, foi um pouco tempo, mas de muito aprendizado. Bem intenso. Depois eu vou querer entender aqui o que mudou, o que aconteceu, mas
Já a gente vai entrar nesse ponto específico. E você, Lê, quem não te conhece, se apresenta para a turma. Bom, eu sou Letícia, tenho um escritório de contabilidade, formada em contabilidade. Meu primeiro contato com contabilidade foi muito nova, aos 12 anos, através de um programa que se chamava Escola da Família. Era um programa onde o governo do estado abria as escolas para que as pessoas, né, que estavam cursando ali ensino médio, ensino fundamental, pudessem ir até lá e se qualificar de alguma forma, seja matemática, língua portuguesa, língua inglesa, administração e contabilidade. Ele foi meu primeiro contato com contabilidade. Eu tenho 33 anos, vou fazer 33 agora em março, dia 14, idade de Cristo, então vou fazer meus 33 aí. O escritório foi fundado em 2022, então estamos caminhando aí para o nosso 4º ano de existência. Dentro desse processo aí, eu vivi a maternidade, saí de um processo seletista, entrei aí para prestar serviço em escritórios de contabilidade, atuei com a prestação de serviço interna em escritórios, passei a fazer consultorias em clientes para escritórios de contabilidade, e aí depois de um período eu decidi, né, já com uma cartela de clientes ali iniciando, fazendo contabilidade, gerenciando ali essa prestação de serviço, eu decidi iniciar de fato o escritório em forma física, né, então em 2022 a gente concretizou ali, inicialmente eu tinha uma sociedade, e fundamos a RC, que seria Rios e Carvalho, na época, que era o sobrenome do meu sócio. E aí, depois, virou Rios Contabilidade, com a saída do meu sócio. Muito bom. E aí, dentro desse cenário de contabilidade, né, fiz o meu primeiro curso com 12 anos. O meu pai, ele tem uma indústria têxtil, então eu cresci dentro da indústria têxtil. Eu brinco que meu pai levava a gente para trabalhar cedo e eu ficava dormindo embaixo da mesa de corte, porque era muito cedo, e meu pai sempre trouxe a gente para essa realidade do empreendedorismo, então eu nasci dentro da fábrica. Legal. E apliquei isso aí, da contabilidade às dores do empresariado. Muito bom. Então a gente tem aqui a Denise da DGN e a Letícia da RC. E aí, até para você entender, né, elas não são sócias, se conheceram hoje, inclusive, né? São duas pessoas que eu conheço porque são clientes da Monflag, né? E aí eu achei que as histórias, eu acho que poderiam se conectar bastante aqui, e até por isso que eu quis convidar propositadamente vocês pra gente fazer um conteúdo aqui juntos, tá? Beleza, meninas, então, pelo que eu entendi aqui, você tem mais ou menos, vai fazer 6 anos aí de empreendedorismo, aí você viveu aquela meia jornada, dupla jornada, durante um tempo, e você vem fazendo 4 anos, né? Denise, primeiro eu queria perguntar pra você como é que começa a tua história na contabilidade, aí um pouco antes do empreendedorismo, quando você começou a trabalhar no mercado, quantos anos tem que você está atuando no mercado de contabilidade, trabalhando no mercado de contabilidade? Eu trabalho na área, comecei com 14 anos, e eu falo que eu não escolhi a contabilidade, não escolhi, foi a contabilidade que me escolheu na época. Eu queria prestar para biologia, eu gostava de biologia, nada a ver, né, gente? Então eu gostava muito de biologia. No ensino médio, eu queria fazer o técnico em outra área. E aí, na época, o governo cortou ali alguns cursos que tinha. O único que sobrou foi administração ou contabilidade. Eu falei, administração é meio quem não sabe muito o que quer. Eu falei, eu sei o que eu quero, então vou fazer contabilidade, ainda que sem saber o que eu queria. Então, eu comecei no ensino médio. E aí você começou a trabalhar com 14 anos. Como? Onde você trabalhava com 14 anos? Em um escritório de contabilidade. Comecei na parte fiscal. Alguém da família? Ninguém da família. Ninguém da família, ninguém tinha feito faculdade ainda. Você era tipo aprendiz no escritório? Era, comecei como estagiária na parte fiscal. Cortava o dedo com folha, era eu que ficava separando os documentos. Entendi, então você começou com 14 anos, e, enfim, então já deve ter o quê? Mais ou menos uns 15 anos? 15 anos. 15 anos de mercado de contabilidade, correto? Nesse período, agora empreendendo, né, mas juntando toda essa bagagem, o que você aprendeu no mercado de contabilidade que talvez você não aprenderia em outro mercado? Por exemplo, você falou que você chegou a flertar com a ideia de fazer biologia. O que você hoje entende que nesses mais de 10 anos aí de mercado contábil, ou melhor, indo para quase 20 daqui a pouco, você aprendeu nesse mercado que você só aprenderia nele, não aprenderia em nenhum outro? A contabilidade, pensando de uma forma bem geral, tá? Até sendo da parte técnica, mas é sobre a resiliência, a determinação, a constituição daquilo que você é capaz de fazer. E a contabilidade me ensinou muito sobre isso. Eu comecei muito nova, então não tive pais ali, não fui herdeira de escritório, nem nada sobre... E herdeira no bom sentido que eu digo, tá? Que isso não é algo ruim.
Mas foi algo que a gente não teve de intenção. E a contabilidade ensina que é capaz, que é possível acontecer tudo isso. Então, se você tiver resiliência, ir junto, a contabilidade proporciona isso. E eu sou a prova viva que isso é possível. Então, com 14 anos eu comecei ali e quando eu fui para a faculdade, que eu pensei em sair da contabilidade, eu passei na faculdade, consegui uma bolsa de uma escola 100%, que era do lado do escritório. Mas também consegui uma bolsa 100% na federal, que era para biologia. Ah, você também conseguiu? Consegui. E você ficou, então, dividida? Muito. Aí, na época, sei lá, eu juntei R$5.000 achando que era muito dinheiro. Não, vou ir para Santos, fazer biologia. Aí, na época, o chefe lá do escritório, dono do escritório, falou assim, Denise, fica aí. Tá do lado da faculdade. Aumenta o seu salário e você fica aqui, faz essa faculdade que tá do lado do escritório. Pronto, aí foi mais por uma questão financeira mesmo do que outras intenções. E hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Atenção, atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Sem imaginar sobre isso. Bacana, Lei. E você? Quando começa a tua jornada trabalhando no mercado de contabilidade? Na verdade, a dor do meu pai, eu acho que me incentivou bastante a ir pra contabilidade, né? Porque assim, como eu disse, eu nasci na indústria têxtil. Sim. E aí eu sempre ouvia, na época, né? Porque meu pai começou com empresa em 92, eu nasci em 93. Eu ouvia muito a figura do contador. Então, assim, em momentos que precisava entregar um pedido, precisa pedir a nota pro contador, que era talão na época, porque tinha IDF, mandava, solicitava autorização. Então, eu sentia muito a necessidade, eu escutava muito essa figura do contador, mas ao mesmo tempo eu sentia muito a necessidade que meu pai tinha administrativa e contábil, de entender o processo, entender tudo. E aí eu comecei a associar um pouco daquilo, poxa, falta muito isso na indústria, falta muito isso no mercado, entendi um pouco do papel do contador. Eu tinha sempre o sonho de trabalhar em escritório, embora eu comecei no comércio, então eu tinha um sonho de trabalhar em escritório, e aí o meu primeiro curso foi na Escola da Família, e depois eu trabalhava no comércio, já tinha um salário legal, e eu lembro que eu falei assim, poxa, eu quero esse sonho, então eu vou tentar arriscar na área. E aí eu fazia até entrevistas para escritórios, para área administrativa, mas eu sei lá, não rolava. E aí eu falei assim, bom, eu vou arriscar. E aí eu fiz a proposta pro contador do meu pai, na época. Eu falei assim, olha, eu queria ver se a gente podia fazer um combinado. Ele tinha acabado de sair de uma dissolução societária e ele não tinha mais clientes, porque o combinado da dissolução era você sair com a sua carteira. E aí acabaram que não deram a carteira pra ele, e ele saiu com a desmotivação da área, tendo que recomeçar, sendo que ele já tinha uma estabilidade. E aí eu falei, bom, não precisa me pagar nada, eu só quero a experiência. Então, se você puder, ele falou, então faz o seguinte, eu vou te pagar R$200 e... Você vai trabalhar com ele? Isso, aí eu saio do meu emprego... Que era com meu pai? Que não era com meu pai, era no comércio. Eu trabalhava numa loja de peça de motos. E aí, quando eu saio do comércio, eu faço essa proposta pra ele. Então, um exemplo, meu salário era 6 vezes maior do que o que ele tinha me proposto na época, e aí eu falei, não, eu vou sair, eu quero a experiência, então se você puder me abrir essa oportunidade. Foi bem na época que eu tava saindo do ensino médio, praticamente me formando no ensino médio, e ele falou assim, olha, Alice, eu tô nesse processo, não vai dar certo, né, mas, porque eu não tenho nem como te pagar, mas o que eu posso te fazer é te ajudar com uma ajuda de custo de R$200. Só que eu nunca fui uma pessoa muito
parada, né? Eu sempre fui muito inquieta. E aí eu falei, não tem problema. Então eu cheguei ao escritório com aquela frustração que ele estava carregando, e aí o tempo inteiro ele falava pra mim, sai dessa, não faz contabilidade, você é doida, vai fazer direito, você é maluca, e você sabe aquela desmotivação dele. E ao mesmo tempo eu falei, faz o seguinte, eu vou tentar achar, da época logo, era coisa nobre, digamos assim, né, 2010 eu tô falando, era uma coisa nobre, e aí eu lembro que eu tinha um amigo que fazia publicidade, e eu comentei com ele essa história, que eu queria tentar dar uma repaginada no escritório e tudo, e ele falou, Lê, eu vou te dar um presente, vou te dar um logo do escritório, vou fazer um cartão pra você, não vou te cobrar nada, é um presente, e aí vai ser seu início junto nessa jornada. Legal. Aí ele me deu esse logo, aí eu passei a bater de porta em porta, de comércio em comércio, ia de porta em porta, literalmente lá em Guarulhos, dando o cartão da contabilidade, porque naquela época não tinha redes sociais, né, não tinha nada disso. Foi porta a porta Foi porta a porta, eu com salto agulha daquele tamanho, até hoje eu não sei como eu andei naquilo. E assim, batendo de porta em porta, e começou a entrar alguns clientes que tinham Era você problema. E o contador do teu pai. Eu e o contador do meu pai. Tá. E aí ele era o contador, eu me formando no ensino médio. Ah, tu tava no ensino médio. Se formando no ensino médio. Aí nesse... Bem novinha. Aí nesse percurso, ele falou pra mim, Letícia, não faz contabilidade. Eu falei, porque eu queria já entrar na faculdade, sair do ensino médio e entrar nas ciências contábeis. Ele falou, não faz, porque talvez você se frustre. Faz o seguinte, faz o técnico. No técnico você pode tirar o CRC. Aí eu falei, isso seria 2011, né, que eu cursaria o técnico. Ele, você pode tirar o CRC e depois você pode fazer outra graduação e complementar e tudo. Aí eu, tem técnico? Legal, então eu vou fazer. Aí fui, quando eu entro no técnico, eu ganhava R$200 no escritório, e o técnico era 210. Então minha mãe ainda tinha que me ajudar com R$10 pra completar o técnico aí. E nesse percurso a gente começou a captar clientes naquele processo, né? Eu ainda aprendendo, às vezes tendo que lidar com malabarismo, porque eu não entendi o processo até então, eu estava, né, entrando ali na contabilidade, entendendo contábil, entendendo fiscal, entendendo DP, ainda era muito máquina de digitar ainda, requerimento de seguro-desemprego, ainda digitei em máquina de datilografia, tinha esse processo. E aí fui aprendendo um pouco de societário, e também tendo que encarar a realidade de falar para o cliente a questão técnica, que muitas vezes até eu tinha dúvidas. Claro. E aí eu lembro que uma situação me deixou assim bem impactada, e eu acho que essa foi a minha primeira experiência com o mercado contábil de um ângulo negativo, que eu lembro que tinha uma moça, eles não tinham muita instrução, era uma oficina de mecânica lá na nossa região, e eu falei pra ela, ofereci os serviços, tudo, ela falou, olha, eu estou há praticamente 1 ano esperando uma nota fiscal. Eu preciso receber de uma empresa que a gente fez a manutenção de uma empresa grande no aeroporto de Guarulhos, e eu não consigo receber, porque a gente fez o serviço e não tenho nota fiscal. E o contador me disse, na época, era a presidente Dilma. E aí ela disse assim, o contador me disse que a presidente Dilma tem que validar uma assinatura para eu poder emitir a nota. E na hora eu me impactei. Eu falei assim, como ele falou isso? Como assim? Esse contador é um brincalhão, hein? E aí eu falei, não funciona assim. Até por uma questão racional, né? Mas você vê que muitas vezes a pessoa não tem instrução, não tem essa educação. E eu falei, não tem coerência isso. Não é assim que funciona. Porque eu já tinha um histórico da questão da EDF, né? Como funcionava. Aí eu falei, olha, eu posso fazer contato com a sua contabilidade se você tiver interesse, tudo? Ela falou, olha, eu tenho, inclusive eu não tô sentindo confiança, eu gostaria de migrar pra vocês. E aí ela passa esse processo pra gente, eu vou atrás da contabilidade, descubro esse processo, e aí a gente ajuda a cliente com a emissão da nota fiscal, e ela ficou super feliz, porque saiu super rápido, e era algo que ela tava sendo protelada ali 1 ano e esperando a carta da Dilma. Até hoje, isso pra mim, assim, sabe? Então foi meu primeiro impacto com a situação, assim. E aí, depois disso, eu fui pro técnico lá, eu conheço pessoas da área contábil em si, né, departamento contábil. E aí, eu sempre fui muito de me relacionar com pessoas, né, eu sempre gostei muito de contabilidade, então emergi ali no técnico. E ali dentro, eu vou pra outros escritórios da nossa região que tinham nome e começa... Você chegou a trabalhar, então, em outros escritórios? Outros escritórios, Qual área, Letícia? Contábil, na contabilidade. Sempre contábil, né? Porque... Você começou no fiscal, né, Denise, você falou? Comecei no fiscal, mas minha paixão virou contábil. Legal. E uma coisa, uma pergunta, mesmo que eu fiz pra Denise, nesse tempo aí, mais de 10 anos também, né, de mercado contábil, trabalhando valendo, né? Qual o maior aprendizado, assim, que você acha que você não aprenderia aí, se você tivesse feito direito, por exemplo, que é o que o contador te recomendou lá atrás? Eu acho que o resultado, a contabilidade, o que mais me impactou, inclusive quando eu fiz o meu primeiro curso, que eu fiz razão na mão, né, fiz balanço na mão, que era no lápis, na caneta, o que mais me impactou na contabilidade, eu nunca me esqueço, que foi eu ter o resultado de tudo que aconteceu na empresa nos dados contábeis.
Então, acho que o que a contabilidade ela traz pra gente de informação, assim, o que eu falo que a contabilidade ela é investigativa, que se o cara estiver aprontando, a gente descobre. Porque a contabilidade ela é muito rica em informações, ela é muito rica em extrair pra gente, em trazer pra gente o que precisa a empresa melhorar, o que a empresa precisa de atenção, qual é o ponto que mais consome a receita da empresa, o que de fato precisa ser implementado. Então, acho que essa riqueza que a contabilidade traz nos dados, nas informações contábeis é algo que a gente não encontra em nenhuma outra área. Faz sentido. Uma coisa que eu quero conversar com vocês, assim, que eu passei um pouco, né? Eu sempre me preocupei com... Trabalhei no comercial da contabilidade mais ou menos de 17 até 2020, né? Eu entrei no mercado contábil em 2016, trabalhando no escritório. E aí, quando eu fui pro comercial, uma coisa que eu tive a preocupação desde cedo era a aparência. Porque, tipo assim, sei lá, eu tava com 22 anos e eu vendia serviços de contabilidade, às vezes para um empresário muito mais velho, muito mais experiente. Então eu lembro que a minha barba, por exemplo, eu nem sei como é que é eu sem barba. Faz muitos anos que eu uso. E aí até a vestimenta, hoje eu ainda uso uma roupa um pouco mais descontraída, mas até no início da Moonflag eu vestia muito social, para justamente passar uma imagem de uma pessoa mais séria, mais velha, até do que o que eu era exatamente. E vocês são todos jovens, a gente tem praticamente as mesmas idades. Então imagino que com vocês também passaram por isso. Só que eu acho que vocês têm um agravante maior, que é, além de jovem, mulher. Né? E aí eu lembro de fazer reunião com um cliente de contabilidade lá atrás, um senhor de 50, 60 anos, e eu lembro, tipo, ter dificuldade do cara me levar a sério. E mais uma vez, mesmo o homem mais jovem, você fica aquela coisa, parece que você fica um pouco descredibilizado. Vocês já passaram por isso? Muito. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esse ponto de vista. Primeiro pela questão da idade, que a gente sabe que é um fator que pega. Mas à medida que o tempo vai passando e até mesmo que os seus resultados vão se comprovando, a idade começa a não ser mais um problema. Mas ao lado de vocês eu acho que tem esse outro fator aqui, que é o lado de ser mulher. E eu queria ouvir um pouco a experiência de vocês sobre isso. E, sei lá, eu queria que vocês compartilhassem um pouco de relatos, como é que vocês lidam com isso no dia a dia e até mesmo o que a gente pode falar para quem está nos ouvindo também, que talvez possa, assim como vocês, passarem por isso. Eu queria que vocês ajudassem um pouco a nossa audiência nesse sentido. Pera aí, tô te interrompendo, mas é rapidinho para fazer um convite muito especial. Neste mês de março, 24 e 25 de março, rola o IRPF Summit. É o primeiro evento desta natureza que o meu amigo Maurício da Conferir está fazendo. E cara, olha as palestras, né? A gente tem aí o Rogério Famelli, a gente tem Gilberto Cunha e a gente tem até mesmo Janguier Diniz, que é simplesmente bilionário e vai estar palestrando nesse evento. Você que está assistindo aqui o Mooncast, você é meu convidado, tá? A gente vai estar lá também. A Moonflag vai estar presente neste evento do Maurício da Conferir, é o IRPF Summit 24 e 25. E o melhor de tudo é que eu consegui uma condição especial para você aí que é ouvinte do Mooncast, 20% de desconto no ingresso do IRPF Summit. Então a gente vai deixar aqui os links abaixo ou no QR Code aqui na tela. Garanta sua participação. Cara, são palestras incríveis e você vai estar num evento de primeira qualidade que vai acontecer aqui em São Paulo. Te aguardo lá. Sim, lá atrás, a primeira vez que eu senti sobre isso foi na auditoria. Então, tinha essa questão de como você tá me auditando, como você tá me pedindo informações, se você é muito mais nova, com pessoas muito mais experientes. Nesse momento, foi quando eu comecei a me preocupar mais com o investimento. Então, eu comecei a usar maquiagem, comecei a colocar salto alto, que eu falei assim, aqui é a postura que eles me dão mais credibilidade. Então, comecei a me comportar dessa forma. Tanto é que hoje em dia a gente já não tem mais tanto isso. Tem a questão de já usar o tênis, só que eu me nego. Falei, demorei muito pra me acostumar a usar o salto alto, a maquiagem, vou manter dessa forma. E isso lá atrás, quando eu iniciei, eu sentia isso e fiz essa mudança do meu vestimento. Hoje em dia, quando eu entro nas reuniões pra fechar um cliente, pra fazer uma reunião de venda, acontece muitas vezes eles entrarem, nossa, como você é jovem, como você é nova. Então, até por trás ali, na câmera, diferente ali do pessoalmente, hoje a gente tá muito no vídeo mesmo, o atendimento online, tem toda uma preocupação de como que eu vou me portar para aquela pessoa. Então, eu me preocupo com o fundo, com o cabelo, ainda que seja de forma online, mas também toda a conversa que eu vou caminhar ali com aquela pessoa, para ela entender que, além de ser, ainda que seja jovem, tem uma maturidade muito grande quanto aquilo. E normalmente eu consigo, no final da reunião, normalmente eles falam, parabéns, e acontece, às vezes a pessoa fala pra gente, gostei muito do atendimento, foi isso, você esclareceu muitas dúvidas, ainda que você seja jovem.
Então, isso é gratificante, porque eles percebem que não é uma questão de ser jovem. E ainda assim que você tem uma experiência bacana, que é o trabalho desde os 14 anos. Então, tem um funcionário nosso que fala: Denise, você aprendeu tudo isso na faculdade? Eu, não foi na faculdade. Não foi na faculdade. Qual é a dica que você pode dar, talvez, tipo, pra alguma garota ou mulher, enfim, que esteja nos ouvindo também, que assim como você, talvez queira, ainda que jovem, passar essa imagem de segurança e de confiança. Qual é a dica que você dá? Primeiro de tudo é uma questão psicológica mesmo, de não deixar se abalar. Então, lá atrás, quando aquela primeira pessoa falou pra mim que ela não, na auditoria, que eles não iriam me passar os documentos porque eu não era apta para aquilo, para auditar ele, na época o meu superior chegou lá e falou assim: você vai dobrar agora a seleção de itens pra ele, só por conta que ele tratou dessa forma. Só que a gente ter essa resiliência e entender que, ainda que possa acontecer isso, o nosso posicionamento além de tudo. Então, a questão, pra mim, o que funcionou muito na época, a competência técnica, de conhecer muito bem sobre, antes de conversar com a pessoa, em saber do meio dela, falar a mesma linguagem dela, e a questão do vestimento pra mim também mudou bastante. Então, o salto alto, até hoje, eu sou baixinha, então o salto alto até hoje funciona muito bem. Então, é salto alto, é a vestimenta, tanto é que hoje em dia, eu já não sei me vestir de uma forma diferente. Então, às vezes a gente sai para ambientes que não são corporativos e ainda assim eu estou numa posição mais séria, vamos dizer assim. Porque é o meu estilo hoje de se comportar, é o meu vestimento em qualquer ambiente. Sim. E é curioso, né? Porque eu acho que isso vai se refletir com o cliente, mas até internamente também, com a equipe, com o colaborador, né? Essa questão desse posicionamento, né? Sim, acontece às vezes a gente ter os funcionários novos, eles chegam, hoje, os mais antigos, ainda assim, eles continuam se comportando de forma social. E não porque a gente impôs isso pra eles, mas é porque eles veem uma questão dos outros ao redor. E o funcionário, ele vê como você chega, como que você age, como você se comporta. Então, a Denise está estudando sobre isso. Eles tendem a estudar o mesmo assunto que eu estou estudando, porque eu comento com eles. Então, acho que é esse posicionamento da gente conversar tecnicamente também com o cliente. Bacana. E tu, Letícia, você já passou por alguma situação assim, pela questão da idade, por ser mulher também? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso também. Eu acho que a questão da idade, eu nunca passei diretamente com o cliente, né? Porque assim, eu acho que eu sempre tive uma mentalidade de contadora, então e também por ter a vivência do meu pai, da indústria, eu sempre fiz o caminho inverso da contabilidade. Eu quero entender o negócio do cliente, o segmento do cliente, para depois eu aplicar a contabilidade. Um pouco parecido até com o que a Denise falou. Então, com o cliente de forma direta, eu nunca passei por isso. Mas com contadores, sim. Então, acho que eu enfrentei mais preconceito por parte de contadores. Você pode me dar mais detalhes, só para entender melhor? Posso. Por exemplo, algum processo de migração de contabilidade. Ou consultoria. Por exemplo, essa semana, por exemplo, eu atendi um cliente que tem uma rede de postos na Bahia. E aí, a contadora já é uma senhora, já tem bastante tempo com a empresa. E aí, a gente foi falar sobre reforma tributária para toda a equipe. E ela colocou a contadora também na videoconferência. Eu, honestamente, te falando, eu me sinto honrada de estar em uma sala onde eu vou falar com uma pessoa que é mais velha que eu, em experiência, possivelmente tenha mais tempo do que eu, em questão de tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a reverência que essas pessoas construíram um caminho pra gente. Então, assim, eu te honro, porque você também foi parte dessa construção que a gente vive. Claro. E aí, por exemplo, a contadora citou na reunião, tem coisas que eu prefiro falar com o cliente depois, e depois eu fui conversar com ela sobre uma questão de holding, e ela me disse: você não sabe a vivência da empresa, tal, e fez várias falas, assim, meio, tipo assim, você, digamos assim. E aí eu falei: olha, eu discordo de você, porque eu, antes de dar essa consultoria para vocês, eu tive um processo de imersão dentro da empresa para ajudar no processo interno. Então, ela não me chamou como contadora, ela me chamou nesse momento como consultora, embora eu tenha a expertise contábil. Então, assim, recentemente aconteceu também uma situação que para mim foi até uma questão de empresa pequena, e às vezes, assim, você se assusta. Era uma empresa MEI caminhoneiro. Esse processo de migração do Simples Nacional é um processo, né, que o pessoal corre atrás agora em janeiro, né, porque o pessoal desenquadra e deixa tudo para a última hora. E aí um cliente indicou um rapaz que tinha sido desenquadrado, e ele recebeu por parte de uma
contadora também, que já era mais avançado, bastante tempo de escritório, e ela verbaliza isso no áudio, inclusive. Ele fala assim, olha, eu queria que você fizesse essa pesquisa pra mim, né, pra ver se eu consigo voltar a ser MEI e tal. E aí, antes de eu fazer a pesquisa, eu falo assim, ó, vamos levantar tudo? Então, eu peço pra todo mundo levantar, entrar no ECAC, levantar faturamento, levantar tudo, peço pro cliente mandar as informações financeiras, né, pra cercar todas as vias, pra ver se realmente, além do comunicado da Receita Federal, motivo do desenquadramento. Nesse caso, foi por questões financeiras, ou seja, ele não pagou os das MEIs dele, enfim. E nesse processo, a contadora falou pra ele que não tinha nenhuma forma dele voltar a ser MEI. Caminhoneiro. E aí, ele veio, só que ele não me disse que ele tinha informação da contadora. Ele veio primeiro com a dúvida. Falei, olha, eu cerquei aqui, verifiquei todas as informações, esse é o cenário, passei o cenário pra ele. Aí ele falou assim, sério? Eu consigo voltar? Eu falei, consegue, dentro de tudo aqui dos documentos fiscais, financeiro que você me mandou, o desenquadramento da receita foi por débito, a gente faz o parcelamento, passei todo o cenário. Aí ele falou assim, tá, mas não é isso que eu tenho por parte da minha contadora. E aí ele me manda os áudios dela. E aí, nos áudios dela, ela fala que ele precisa fechar urgente a empresa, que ele não vai voltar a ser MEI, que não sei o quê. E nesse processo ele falou assim, olha, você tem certeza? Ele ficou até inseguro também de realmente não acontecer, né? E aí ele falou assim, olha, faz esse processo então. Aí contratou a gente, pediu pra gente fazer esse processo. Quando o processo acontece, eu mando pra ele, ó, deferiu, tudo certinho, tá aqui. Você já consegue, inclusive, emitir nota, tudo certinho. E aí ele me encaminha o áudio dela. E aí, no áudio, ela fala assim, eu não sei quem é o contador que tá te atendendo, mas eu tenho não sei quantos anos na área contábil. Eu estudei 5 anos, eu passei numa prova. Então, assim, como é que uma pessoa fala pra você que consegue? Eu dou baixa no meu registro se essa pessoa consegue fazer isso. E aí eu falei, nossa, eu sou uma pessoa que eu não gosto nem de captar e nem de tratar o cliente falando de um outro profissional. Eu sou super contra isso, inclusive na captação. De falar, seu contador não faz isso, seu contador não faz isso, aqui a gente faz. Eu não gosto dessa linha, eu não acho isso legal. Até porque o cliente é individual, cada um tem um cenário, cada um tem um comportamento, então eu não acho isso legal. E o cliente não tem muitas vezes a noção do todo. E aí ele acha que é você que não faz, ou que alguma coisa acontece em particular. Porque muitas vezes, muitos casos, o problema que causa é o cliente. Exato. Então você vai falar mal do contador, mas às vezes você nem sabe como é que o cliente... Toda história tem 2 lados. Exato, então eu tenho muito cuidado com isso, porque eu sei como é a realidade. Então, eu falei pra ele, poxa, quantos anos vocês tinham de relação comercial? Ele falou assim, 6 anos que você acabou. Ele ainda brincou comigo assim, 6 anos que você acabou de destruir. Aí eu, nossa, poxa, eu fico chateada. Aí eu até pedi desculpas. Falei, às vezes acontece que as pessoas não se atualizam, às vezes não entendem também, é normal. Até tentei, porque também acaba manchando um pouco a categoria, né? Então eu tento sempre, da minha forma, reparar. Só que isso me chamou a atenção e isso acontece com frequência, por eu ser mais nova, no nosso meio sofrer esse preconceito. Em contrapartida, nos ambientes que a gente frequenta, eu já sinto, quando é um exemplo, vamos para um evento, e aí eu tô num grupo de contadores, eu percebo que eu sempre estou perto das pessoas que são mais sênior, porque eu me identifico mais com essas pessoas, e quando a gente conversa, a gente fala muito sobre raça de contabilidade, eles falam sempre assim, nossa, você é contadora antiga, você tem a cabeça de contadora, tipo assim, raiz, né, que eles falam assim, raiz. E eu acho isso legal, porque realmente eu gosto de contabilidade. Então, falar de contabilidade, viver contabilidade, pra mim, é um desafio. Como mulher, eu percebo que em quais momentos eu estou colocada, digamos assim, em dúvida. Muito, às vezes por aparência. Então, às vezes, você vai em uma reunião, a pessoa, às vezes, né, te julga assim, é competente, mas a gente, né, pode ter um outro tipo de conversa, digamos assim, ter uma liberdade, me dá um exemplo claro, tá muito esquisito isso aí. Digo assim, vamos falar real, né? Por exemplo, você vai comigo em uma reunião, certo, e a gente conversa e tem uma relação comercial ali. E aí, a gente falou sobre comercial. E aí, depois a pessoa passa a investir, te mandar mensagem. Oi, tudo bem? Bom dia. Começa a querer entrar num outro tipo de seara. Tipo de relacionamento que não é o caminho. Assim, o cara pode eventualmente confundir as coisas e lá daqui a pouco tá te dando uma cantada. É isso que você tá querendo dizer? Isso já aconteceu? Isso já aconteceu. Inclusive, eu tenho muito receio, até porque... Com cliente? Com cliente. Não, com cliente em reunião, digamos assim, né? A gente teve uma reunião, muitas vezes você abre situações... Eu também tenho um pouco de receio, porque às vezes a contabilidade vai entrar muitas vezes em situações que são de solução matrimonial. Concordo. Por exemplo, o meu cliente está separando da esposa, tem uma dissolução matrimonial e ele chega para você com toda a bagagem, tanto patrimonial quanto empresarial,
quanto com a questão de Ele só não deveria chegar com a emocional, né? Porque essa realmente exato. não é pra você resolver. Só que isso acontece. Eu sei, e aí, imagino. muitas vezes, você percebe que a pessoa tá te trazendo uma carga emocional maior, e aí você acaba tendo que dar uns passinhos pra trás, porque a pessoa às vezes pode confundir esse amparo que você tá dando. Então, dentro desse cenário aí, você começa a não responder mais, então, assim, você acaba tendo que sair meio de um... complicado essa situação. Né? Olha só que louco, né? Isso já é interessante você levantar esse ponto, porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira, a gente sabe que existe. Acontece. Vocês são jovens, né? Então, assim, são jovens, são bonitas, e então é claro que isso vai ser uma situação que vai estar presente. Sim. Infelizmente. É pra isso que a gente tá aqui, pra falar sobre esse tipo de assunto também, que a gente sabe que aflige quem tá nos ouvindo aqui também, né? E eu sei porque eu também, aqui na Moonflag, olha só, já tive situações, por exemplo, eu trabalhando lá no início, principalmente mais no início, né? Eu lembro que sempre tive equipe comercial, sempre tive mulheres na equipe comercial, no pré-vendas, parte de prospecção. Cara, já teve cara, tipo assim, que, sei lá, SDR, né, o profissional de vendas, marcou reunião, beleza? Com o contador. O contador, ele fala assim, quem vai fazer a reunião é você, né, não sei o quê. Chega no dia da reunião, ele fala, quem vai fazer você? Ela falou, não, quem vai fazer é o sócio aqui da empresa. Não, então eu não vou participar. Já aconteceu isso. Tipo assim, já aconteceu o caso, olha só, o absurdo, já aconteceu o caso de eu ter desrespeito pra colaboradora, nossa, eu tenho que demitir o cliente. Falar, cara, você não quero mais. Então, assim, eu sei que existe isso, entendeu? Existe, é claro que existe. A questão é como que se comporta. Sim. Porque você tá lá com o cliente. Pô, olha que situação complicada, né? Você tá com o cliente, você não quer perder cliente. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, o cara vai instruir. E aí, o que você faz? Você, Letícia, o que você faz em situações como essa? Nesse caso, eu tento... eu acho que você tem que tentar lidar com isso. Eu acho que você tem que procurar uma ajuda psicológica. Eu acho que todo mundo passa por isso. Aí eu começo a trazer para um ambiente que eu possa atuar, né? Então eu dou um conselho como amiga, falo, mas eu tô nesse papel, eu tô te dando um conselho agora como amiga. Eu falo às pessoas. Aqui, nesse momento que eu vou fazer essa fala, eu tô agindo como uma amiga. Como uma pessoa do seu convívio. Agora, nesse momento, eu tô te falando como profissional. Então, eu começo a colocar os lugares que eu estou fazendo a fala para que a pessoa associe aquele momento e entenda que não existe uma confusão. Tá. Mas, para você ter noção, por que eu falo que eu já passei por isso e por ser mulher a gente acaba tendo... Eu trabalhava em uma contabilidade, todo dia eu fazia esse percurso e eu sou muito comunicativa, então eu falo com todo mundo. Sim. E aí eu passava todos os dias por uma rua que tinham 4 mecânicos. E eu todo santo dia dava bom dia, e passava. Bom dia, e passava. O que aconteceu? Um deles confundiu o meu bom dia com eu dar uma oportunidade. E pra você ter noção do negócio, eu sempre dou isso de exemplo pro meu marido. Meu marido, ele dá aula e eu falo pra ele, muitas vezes você ser educado, a pessoa confunde. E aí eu tive que desviar o meu caminho. Todos os dias do meu trabalho eu tive que dar a volta no quarteirão pra ir pra empresa que eu trabalhava, dar toda uma volta, não poder mais passar por aquele percurso que eu passava, porque a pessoa começou a fazer stalker, tipo assim, falava pras pessoas da empresa, olha, eu queria falar com ela, porque eu dava bom dia. Já ficava um ambiente desagradável, Super, né? E assim, você tem que correr da rua, que você tem que passar pro trajeto, porque a pessoa confundiu um bom dia de educação. Então, assim, são situações complicadas, mas o que eu percebo num ambiente, assim, comercial, feminino e masculino? Qual o momento que o homem, né, vou colocar assim a figura masculina e feminina, o homem, por exemplo, me coloca a dúvida. Quando eu vejo que ele está em uma posição de, o trabalho dele ficou em dúvida. Ou uma posição, um exemplo, que aconteceu de débitos. O cliente tem débitos. Claro. Por exemplo, o cliente tem débitos e ele assumiu uma responsabilidade com a gente de pagamento. Aí o cliente, um exemplo, a gente demitiu o cliente. E você demitiu o cliente não tem mais nada a perder, digamos assim. Aconteceu, por exemplo, ano passado, eu demiti bastante cliente do escritório. Então, demiti o cliente assumiu tinha um débito com a gente, aí você vai fazer a cobrança. Por ser mulher, muitas vezes, e quando você vai assumir o papel, por exemplo, fizeram a cobrança, o escritório fez a cobrança, não tem êxito. Aí você muitas vezes vai tentar fazer o caminho, vai falar, deixa eu tentar falar com a pessoa, deixa eu tentar ver o que né, a gente consegue negociar. E aí você vai falar, e fala assim, nossa, por que você tá tão nervosa, assim? Começa a levar, tipo assim, pra um âmbito como se fosse emocional, sendo que você tá falando totalmente racional. Você tem um débito, você precisa assumir, e você precisa me dizer como você vai pagar. Mas você fica cobrando, o escritório fica cobrando, eu já falei que eu não tenho condições de pagar, então tem situações assim. E aí eu sempre reporto o banco. Você conhece o banco?
O banco funciona assim, quando você deve pra ele te liga todo dia, ele liga pra você, ele liga pro seu marido, ele liga pra sua mulher, ele liga pra sua mãe, ele descobre o telefone de todo mundo e te liga pra cobrar. Então, qual é a diferença de uma prestação de serviço com débito e cobrança para uma empresa de prestação de serviço ou de comércio que precise fazer a cobrança, ligar, enfim. E aí o cliente muitas vezes, por estar em uma situação de forma reduzida, digamos assim, e num desprivilégio, porque não gostaria de estar devendo, acaba muitas vezes ferindo o ego da pessoa, aí acaba, usando, querendo dizer que você está seguindo uma linha emotiva, digamos assim, nossa, não precisa cobrar, não precisa ficar ligando. Mas o banco não tá seguindo uma linha emotiva e tá te ligando. E é uma questão cultural também, que a gente tem, acha que a mulher é emotiva, que ela é mais frágil. E aí começa a colocar como se fosse uma questão feminina. E aí, muitas vezes até sócios, clientes, que às vezes saem de solução societária e alguns ficam com a gente, outros vão, o próprio sócio às vezes confessa verbalmente, fala assim, porque é mulher. Aí, poxa, você tem a dúvida, mas aí você não afirma. Quando a pessoa valida... Aí você... Tanto que meu marido, ele participa, às vezes, de algumas conversas que eu tenho dentro de casa. Ele fala, cara, vocês sofrem porque vocês são mulheres, né? Ele sente essa situação. E realmente acontece. E você, Denise, em relação a isso que a Lê acabou de compartilhar, você tem também experiências semelhantes? Como que funciona pra você ou funcionou até aqui? Tenho experiências, mas nunca chegou o momento de a cantar, porque a gente sabe, a gente tem essa linha ali de sentir e ir poldando e voltando. Mas teve uma experiência que eu tive que pra mim foi satisfatória, tudo certo, só que era uma confraternização que tava tendo depois da reunião, e aí um rapaz virou pro outro e falou assim, nem tenta com ela, porque você não vai conseguir, não vai rolar. E eu, do outro lado, olhei aquela situação, virei, mas falei assim, que bom que o outro já deu toque, já entendeu que aqui não funciona desse jeito. Mas foi algo que eu fiquei, em que momento que se permitiu essa mudança? Em que momento essa conversa veio? Por que eles chegaram nesse ponto da conversa? Então, esse foi o único momento, assim, que eu percebi que... Mas a gente sempre tenta poldar de volta, retornar isso. Mas, não é frequente, mas acontece. Eu não consigo... imaginar como que é isso, né? Ambiente de trabalho para a mulher é sempre muito mais complicado, né? Então ela tem que pensar sempre 2, 3 vezes, tem que tomar 3, 4 vezes mais cuidado. Você acabou de dar um exemplo horrível, né? Pô, você tem que mudar seu trajeto de ir pro trabalho porque simplesmente se deu um bom dia, que é uma coisa que provavelmente se fosse comigo não aconteceria. Se com homem não aconteceria, né? Eu converso bastante com a minha noiva também sobre isso, a questão de ambiente de trabalho, né? E existe, acho que ainda muita coisa a se conquistar, né? Em nível de igualdade, assim, falando de trabalho, né? O que eu queria perguntar para vocês, né? E aí eu quero entrar um pouco no assunto que você talvez vai poder falar um pouco mais, Letícia, mas enfim, acho que aflige também você, Denise. Eu quando eu paro pra pensar no meu negócio, eu tenho ambições infinitas pra ele. E assim, eu sempre, vou na linha do, cara, meio que um peito de aço, cara, se eu precisar trabalhar 48 horas direto, eu vou trabalhar. Se eu precisar trabalhar no sábado, eu vou trabalhar. Se eu precisar trabalhar no domingo, eu vou trabalhar. Eu sempre vou muito nessa linha do assim, cara, não, porque... E é normal, cara, é normal também, né? Mas assim, sempre vem aquela coisa do eu não preciso me preocupar com mais nada. Apesar de eu ter um relacionamento, moro com a minha noiva e tal, mas não tem aquela questão do pô, eu preciso... Não, é meio que assim, cara, trabalho, prover, tem muito isso, certo? E vocês são empreendedoras, assim como eu. Como que vocês dosam isso? Porque o que é foda, né? Há uma expectativa que a mulher vai fazer um determinado papel dentro de casa. Por exemplo, eu não estou preso nessa expectativa porque, teoricamente, eu não sou mulher. Teoricamente não, na prática. Olha os caras aí. Olha os caras. Essa você não corta. Essa tá não, tudo certo. Vai deixar. Então, assim, eu não sou mulher, então eu não sofro com isso. Mas vocês são mulheres. Então, e vocês têm seus maridos. Como que vocês fazem pra equilibrar tudo isso, né? Eu sei que não é saudável também, né? Pro homem também, ele só trabalhar, não é isso que eu quero dizer. Só que, assim... socialmente é mais aceito. Beleza, tá trabalhando pra caramba, mas tá provendo, mas tá crescendo, tá tudo bem. Agora quando a gente vai pro outro lado, já é um pouco mais difícil de a gente ter uma aceitação desse papel da mulher mais ambiciosa, mais do trabalho, mais workaholic, né? Como é que vocês enxergam isso? Pra mim foi difícil. Quando eu constituí a DGN, foi muito difícil. O meu marido questionou, falava que eu não tinha que continuar com o escritório. Porque eu tinha aquela dupla jornada do CLT mais o escritório. Então eu chegava em casa e ia trabalhar. E ainda foi na época da pandemia, não tinha o que mais fazer, né? A gente não saía.
Então eu chegava em casa, ia trabalhar, continuava trabalhando. E isso pra mim era algo bacana, satisfatório. Tava ali gerando o meu novo negócio e tudo certo. Só que meu marido se sentiu muito incomodado porque tem essa questão social que a mulher é a que cuida da casa, é a que faz a janta, é a que cuida ali do lar. Então tem essa expectativa da mulher. Isso é algo social, cultural nosso. Então eu tive muitos julgamentos por estar deixando o meu lar de lado e fazendo outras coisas. Então chegou o momento do meu marido que ele falou assim, não dá mais. Você ficar trabalhando demais não tá acontecendo. E chegou nesses assuntos que a gente tá trocando os papéis. Porque você está trabalhando demais. E aí a gente sempre volta nessa conversa de, é um momento, é uma trajetória que nós estamos constituindo juntos. Hoje o meu marido trabalha comigo. E isso, gente, é um ganho, um êxito, porque faz 2 semanas que meu marido pediu demissão de uma empresa que ele trabalhou 15 anos. E topou o negócio da esposa. Então, é uma baita virada de chave. E que lá atrás isso foi muito difícil. Porque tem essa questão social que a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que fazer aquilo. Então, não foi fácil. Teve choros, teve muita oração. E é isso, porque a mulher tem essa expectativa. E a gente se cobra, eu me cobro. Que, eu quero também fazer isso. Quer equilibrar esses pratos, né? Sim, e pra mim é satisfatório. Eu gosto de fazer comida, não por uma questão feminista, mas é porque eu gosto. Nós, mulheres, a gente quer ter a casa ali bonita, organizada, que a gente nem sempre vai conseguir, tá tudo certo, faz parte do jogo. Quando você é empreendedor, é isso. Uma dúvida falando pra você ainda, Denise, nesse ponto. Quando você vai lá, é aquilo que a gente estava falando um pouco antes até, né? Vou fazer um plano de 5 anos do meu negócio, 10 anos do meu negócio. No caso, a gente tem aí a questão da maternidade, que depois eu quero ver a experiência da Letícia, né? Mas pelo que eu entendi, a maternidade veio antes para você do empreendedorismo, né? Ela veio antes, então um ponto diferente para você. Se vier, vai vir já num período depois. Como é que você imagina isso? Como é que você planeja isso? E talvez até agora o teu marido trabalhando junto com vocês também seja uma parada legal para se apoiar, no sentido de, como eu posso dizer, quase que de rede de apoio também, né? Do tipo assim, ele tá aqui, eu posso confiar que ele vai fazer determinado papel, enquanto a gente faz um plano juntos, né? Eu acho que é isso que eu quero chegar. Como é que você, na sua cabeça, você planeja isso? Eu perguntei pra você antes lá, tem vontade de ter filhos? Tenho sim e tal. Como é que você, na sua cabeça, você olha pra frente e imagina isso acontecendo? Eu já entendi que se eu ficar esperando o momento perfeito, não vai acontecer. Não vai existir perfeito nunca, né? Pra gente que empreende, nunca vai ter. Só que a gente que empreende, que planeja os próximos 5 anos da vida, a gente quer planejar um mundo ideal até pra ter filho, né? Quer ter controle de tudo. Eu entendi que isso não vai acontecer. Mas sim, eu quero ter filhos, mas eu quero ter num momento mais tranquilo. Num momento onde que eu possa me permitir sair mais cedo do escritório, ter um momento mais tranquilo. Eu entendo que a empresa ela tem uma curva de crescimento e depois de estabilidade do negócio. E é nesse momento da estabilidade que a gente pretende ter os filhos, que eu até brinquei, se for pra ter um, é pra ter 2, um não funciona, é pra ter 2, mas é por conta disso. Então, ter o meu marido próximo ali, entendendo as minhas dores, talvez faça mais sentido do que lá no início do casamento, onde ele não tinha essa figura de empreendedorismo feminino dentro da família dele. Então, pra ele foi um susto, não só pra ele, mas pra família toda. Como assim a sua esposa não foi pra uma festa da família porque ela está trabalhando? Isso era algo assustador, eles não entendiam. E hoje já é algo super, super aceitável, eles entendem. O meu marido tá caminhando junto. Então, é uma mudança ali de mentalidade dos dois. Então, ele me acompanhando, e essa questão do filho, eu pretendo ter, mas com uma questão mais tranquila, quando a empresa estiver mais estabilizada ou com essa rede de apoio melhor dentro da minha casa. Legal. Pensando que a Denise é uma empresária e não somente a dona de casa. Então, eles mudam essa figura ali, entendem que a Denise é empresária e ela precisa dessa rede de apoio, tanto não só do meu marido, mas dos familiares, que antes também não entendiam isso. Bacana. Legal. E você, Lê, você já teve que abrir o negócio já conciliando esses 2 papéis, né? Eu tenho nesse assunto aqui, né, de maternidade e tal, né? Acho que tem um exemplo brasileiro que é muito forte, que é o da Cris Junqueira, né? Que é uma das fundadoras do Nubank. E ela é uma mulher, naturalmente, né? E ela tem uma imagem bem icônica dela, que é quando o Nubank abriu a capital na bolsa da Nasdaq, né, que é a bolsa americana, né, de empresa de tecnologia, ela estava grávida.
Então tem um momento icônico, né? Que é quando eles apertam o botão lá e tal, e abrem a bolsa, e ela tá lá grávida e tal, não sei o quê. E é uma empresária super bem sucedida no Nubank, né? A fintech com o maior valor de mercado do mundo. E, cara, ela é cofundadora, ela é o Davi Vélez, lá que é o colombiano. Ó, é uma super empreendedora de sucesso, empresária de sucesso, né? Então, claro que há formas de equilibrar isso, mas também, ao mesmo tempo, eu entendo que seja um desafio maior. Como é que para você é equilibrar esses papéis dentro do negócio? Eu acho que é muito, muito complicado, tendo em vista até a questão da nossa profissão mesmo, né? O meu esposo, por exemplo, ele é servidor público, então é um oposto, digamos assim, né? Da minha rotina, da minha vida, digamos assim, que ele tem um horário para entrar, um horário para sair, não tem, né, digamos assim, preocupações que a gente tem. E minha gestação, ela aconteceu, por exemplo, eu tinha poucos clientes que eu administrava, né, por conta própria, ou seja, contadora autônoma, e trabalhava no CLT, e dentro desse período que eu trabalho na contabilidade CLT, que inclusive foi meu último registro seletista, é o período que eu engravido. Então, eu tive alguns percursos, por exemplo, eu fiz o técnico, iniciei a faculdade, tive que parar, porque eu tive os meus avós que tiveram problemas de saúde, e eu tive que morar com os meus avós, meio que abrir mão de estudar, de trabalhar por um tempo para cuidar dos meus avós, o que eu não me arrependo. Eu acho que Legal. Eu me arrependeria se lá na frente eu tivesse que olhar para trás. Inclusive, eu vindo pro caminho, eu até filmei ali o ICESP, porque a gente passou por períodos lá com a minha avó, inclusive. E aí eu tive que morar com a minha avó nesse período e tive que meio que largar a faculdade, parar de trabalhar para cuidar dos meus avós, dentro da casa dos meus avós. E aí, nesse período, eu parei a faculdade, depois eu volto a trabalhar, que eu começo a trabalhar na contabilidade de uma faculdade, e aí lá eu ganho a bolsa e eu termino a graduação de Ciências Contábeis, que também é o período que eu engravido. Então, eu engravidei estudando. Terminei a faculdade com meu filho com poucos meses. Então, eu lembro que o pessoal até ficava, poxa, ela é grávida, fazendo faculdade, né? Ainda ficavam falando isso, e eu persisti. Então, foi bastante, assim, puxado, digamos assim, porque foi no período da gestação à graduação, final da graduação. E aí, quando eu ganho meu filho, é quando eu começo a prestar serviço para escritórios de contabilidade, porque por um período eu fico com meu filho em casa, mas a rotina é muito exaustiva. Então, assim, eu vou dar um exemplo. A gente tá falando de problemas sociais, né? Mas, por exemplo, você ficar o dia inteiro em casa, só com a criança chorando, de 3 em 3 horas, de 2 em 2, querendo mamar, e você com privação de sono, e a criança tem cólica, e você não sabe como lidar, porque é um amor que transcende, você não sabe explicar, e você querer tirar a dor da criança é coisa de louco, né? Eu acho que... Eu lembro que eu tive várias crises de consciência, eu mandava mensagem de madrugada pra minha mãe, obrigado por tudo. Porque você só vai entender quando você passar, né? Então eu fiquei imaginando várias coisas que minha mãe podia ter passado comigo, com a minha irmã, com os meus irmãos, na verdade. E aí, eu comecei a entrar em pânico, porque eu falei, caramba, eu não quero viver isso aqui, embora eu quero. E aí você começa a viver a culpa. Nossa, será que eu tô sendo egoísta de não querer viver essa maternidade e ao mesmo tempo, nossa, eu não existo mais? É um negócio... Você perde identidade, né? Total. Então, assim, é um negócio muito doido. E eu lembro que... E olha que meu esposo chegou a me ajudar, por exemplo, ele algumas vezes, porque eu tava com muita privação de sono, às vezes eu dava uma surtada. Ele levava o meu filho pra trabalhar com ele em alguns momentos, né? Pra tentar me ajudar, voltar, né? E aí, nesse período, eu começo a prestar serviço para um escritório de 2 vezes na semana. Eu comecei no final de semana, porque ele ficava com meu filho no sábado, e depois eu comecei uns 2, 3 vezes na semana. Nessa de 2, 3 vezes na semana, pra eu virar gente de volta, eu ganho a rede de apoio, que é minha sogra. Então, minha sogra me ajudou muito com a questão de cuidar do meu filho, né? E a gente criar ele ali, e né, conciliando as duas prestações de serviço, mais a maternidade, né? E aquele momento que estávamos vivendo. Mas, em contrapartida, nessa questão, por exemplo, de cobrança social, eu sou muito... meu marido fala que eu sou meio masculina. Então, ele fala assim, poxa, você é muito masculina. Acho que é ao contrário os papéis aqui. E então, eu vim de uma criação onde a minha mãe era muito submissa ao meu pai. Então, isso me deu o contrário. Você viu o meu oposto, né? Então, e eu até brinco com a minha mãe que ela colocou 2 feministas dentro de casa, porque eu e minha irmã somos o oposto. E aí, então eu sempre vim com uma consciência meio rebelde de casamento. Eu acho que isso também é um baita desafio. Então, por exemplo, eu nunca aceitei que a condição de fazer comida é minha. Eu nunca aceitei que tipo assim, tem que
financiar a casa, digamos assim, do meu marido. Então, assim, foram coisas que eu tinha comigo e que eu fui levando. Não, eu tenho que trabalhar também, ele tem que trabalhar. A gente tem que dividir tarefas, tanto que no começo, na adaptação do meu filho foi tranquila, né? Digamos assim, a gente foi conciliando ali, minha sogra ajudou também e tal. Mas depois de um período que foi só eu e ele, e aí eu comecei a empreender também e tudo, eu lembro que eu fazia lista na geladeira. Se eu fiz uma mamadeira, você vai fazer outra. Eu batendo. Se eu lavei um copo, você vai lavar outro. Eu começava a colar a lista na geladeira. Assim, você vai ter que fazer. Eu vou ter que fazer, você vai ter que fazer. Então, assim, começou uma cobrança. Em contrapartida, ele começou a me cobrar involuntariamente também. Mas então, se eu tenho que fazer esse papel, digamos assim, você também vai ter que rachar a conta comigo. Você vai ter que fazer isso comigo. Entendi. E a gente foi conciliando isso também, nos erros e acertos. E foi dando certo, né? Digamos assim. E aí, depois, você vem para o desafio empreender, que aí, digamos assim, pro meu marido é limitado ao salário, e o meu já é algo que você hoje pode estar em X valor, amanhã Y, Z, e aí, né, e aí você tem que lidar com essa questão também na sociedade. Porque, por exemplo, você vai em uma reunião familiar, as pessoas estão trazendo visibilidade pra você. Então, as pessoas falam de você, nossa, que legal, vi que você postou aquilo, achei super legal que você fez aquilo. E aí, muitas vezes, você vê que a pessoa involuntariamente se incomoda. Tipo assim, num ponto de vista, poxa, será que eu tô ficando pra trás? Só que eu sempre falei isso com o meu marido também. E aí, como que isso... Qual que é a dica que a gente dá aí, galera? Assim, é na vivência. Tá muito boa essa conversa aqui, né? Então, na vivência, porque assim... Isso tem que ter um bom alinhamento, né? Eu acho que, na verdade, pra gente que empreende, é um desafio de você conseguir falar socialmente de uma questão social junto a uma questão empreendedora. Por exemplo, eu sempre trouxe pra mim que o meu marido, ele me trouxe muitas coisas que eu não tinha. Que o meu marido, ele é uma pessoa extremamente estável, ele é uma pessoa calma, ele vai pensar 50 mil vezes antes de fazer, e olhe lá se ele vai fazer mesmo querendo fazer. Coisas que eu já não tinha. Então, por exemplo, eu já era doida. Não, vou arriscar. O não eu já tenho. Vou arriscar. O não eu já tenho. Então a gente se equilibrou, porque é um muito e o outro já mais moderado, então a gente vai se equilibrando. Mas dentro desse cenário foi meio que a trancos e barrancos, a gente discutindo, tendo que lidar, muitas vezes discordando, e muitas vezes ele, né, com a opinião dele, eu caminho, a gente tem duas personalidades diferentes, então a gente, né, dialogava. Só que eu acho que isso nos trouxe muito crescimento, inclusive para ele no âmbito do trabalho dele. Porque eu vejo que hoje, por exemplo, ele tem mais gestão no ambiente que é totalmente, né, de difícil gestão, que é um órgão público. Claro. Então, por exemplo, chega momentos que ele traz para casa, aconteceu que a colaboradora tá falando lá que não consegue fazer a atividade dela, que ela precisa de ajuda, que ela precisa de outra pessoa para demandar. A gente sabe que setor público, né, se você controlar certinho ali, a pessoa não tem muita tarefa, digamos assim, até porque a gente lidar. Então, eu falei pra ele, olha, eu lembro hoje, eu falei, faz o seguinte, ela tá falando que ela tá com muita tarefa, chama ela e fala assim pra ela escrever de segunda a sexta o que ela faz. E aí, ela vai escrever e dentro desse segunda a sexta você vai identificar ali se ela tá ou não ociosa, ou se ela tá reclamando de barriga cheia. O melhor é fazer o diário disso aí, né? O que você tem hoje pra fazer? Ela parou na terça, Matheus. Ela nem chegou na quarta, nem no meio. Ela parou na terça e depois ela pediu transferência do setor. Você aprendeu esse negócio? Eu faço esse negócio também. Quando eu lá na Moonflag, muita gente da Moonflag ouve, né, os nossos podcasts. E, enfim, talvez alguém vai se recordar, porque eu faço muito isso. Cara, tô cheio de coisa. Legal, vamos lá. Não é nem na maldade, é pra tentar ajudar mesmo. Vamos lá. Hoje, o que você tem que fazer? Tenho isso, isso e isso. Tá. Quanto tempo é pra isso? Quanto tempo é pra isso? Pô, parece que encaixa. Aí amanhã tem o que? Normalmente 3 dias acaba tudo. É impressionante, né? Que, tipo assim, é muito mais uma sensação de... E é legítimo, tá? Isso. Às vezes a pessoa não tá na maldade. Só que ela tá com essa sensação atribulada. E aí quando você põe a bola no chão, para de... Pô, pode estar tudo certinho. Depois fala que realmente não é tanta coisa. Precisa organizar melhor só. Tem que organizar. Eu aprendi isso, eu acho que assim... Eu sempre fui sempre um pouco gestora, digamos assim. Eu sempre fui gestora, digamos assim, de tentar contextualizar o todo, digamos assim, né? Eu acho que também da minha criação, com a contabilidade, mas eu acho que o pulo do gato de eu ter esse insight foi quando eu trabalhei em uma contabilidade aqui em São Paulo, e lá tudo que você precisava, tudo que a gente tinha pra fazer, você precisava documentar em uma planilha com horário. Inclusive os horários que você ia ao banheiro. Então, tipo assim, um exemplo. Isso é bem radical. Só que o que eles traziam pra gente, que isso eu achei uma sacada boa. A gente não quer controlar você.
A gente quer entender quanto tempo você demanda das horas operacionais para X cliente pra gente precificar corretamente o cliente. Faz sentido. Faz total sentido. Então, tinha como você questionar, né? Então, quando eu trabalhei nessa contabilidade, que eles tinham esse controle total de horário... Você aprendeu. Eu aprendi gerenciar. Poxa, peraí, eu tenho que gerenciar porque eu também tô sendo controlada, involuntariamente eu tô sendo controlada, então eu tenho que gerenciar minhas tarefas, meus horários, blá, blá. Então, dentro desse cenário, eu aprendi isso. E aprendendo isso, eu repliquei para, por exemplo, essa faculdade que eu trabalhava. Eu fiz essa própria gestão por conta própria. Minha gestora nunca pediu para eu fazer o que você faz tal dia. Todo dia eu tinha uma planilha com a data, a hora que eu saía para tomar café, a hora que eu saía para almoçar, o que eu tava fazendo, qual empresa eu tava operando. Tanto que quando eu tive uma divergência com ela por questão de ego, porque na época ela achou que, né, tinha questão que também era uma pessoa mais velha, mais tempo, e aí ela achou que eu queria o lugar dela, e nem era minha pretensão ficar encarregada de nenhum lugar. Aí eu apresentei isso pra ela. Ela quis tentar falar que eu não tá improdutivo em alguma situação pra chefia. E aí eu falei, não, eu não tô improdutiva. inclusive, na gestação eu estou... Não caiu meu rendimento nem por conta que eu estou gestante. E aí eu mandei pra ela a minha planilha. Isso é uma outra questão, né? A gente tá, daqui a pouco, caminhando pra finalizar. Enfim, teriam muitos assuntos aqui pra gente tratar, né? Mas fala-se muito de rivalidade feminina em ambiente de trabalho, né? Sim. Que até é mais aguçado do que entre homens. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Concordo. A mulher iria dominar o mundo se elas se juntassem. A gente tava na discussão sobre isso no carnaval, fazendo uma trilha pra chegar numa cachoeira, nós estávamos falando exatamente sobre isso. Qual que é a diferença do homem pra mulher? O homem, ele se une pra falar de qualquer bobeira, qualquer assunto que seja, eles estão ali unidos pra falar sobre futebol, e a diferença é que eles vão manter constância sobre aquilo. Ainda que seja bobeira, ainda que não seja perfeito, ele mantém a constância da união deles. E eles vão ali caminhando juntos, ainda que seja pra falar sobre futebol, sobre qualquer bobeira, sobre o galho que caiu da árvore. Agora a mulher não. Tá indo lá na frente, tá ranzinza, e começa a criar aquele jogo entre elas. Que na verdade, se ela pela inteligência, pela inteligência da mulher, então ela Deus. E eu até acho, inclusive, que a mulher é realmente mais inteligente. A mulher é muito boa em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Ela faz a gestão, ela tava certamente preocupada com a gestação dela, mas também entregar um bom trabalho. Então ela consegue gerenciar tudo isso muito bem e fazer uma boa entrega. O homem, ele vai se preocupar somente... vai se preocupar somente... Ele vai se preocupar somente nesse daqui, só que ele vai manter a constância sobre aquilo. E vai se juntando com outros, sem a rivalidade. E por isso que eles conseguem ali, às vezes, se destacar ali em alguma área. Só que a mulher, se ela se unisse, se elas fossem fortes entre elas, que não tivesse essa rivalidade entre elas iriam dominar o mundo com toda certeza, não tenho dúvida alguma sobre isso. A mulher é boa em fazer a gestão, organizar, fazer tudo ao mesmo tempo. Ela é muito boa nisso. E acho que é até uma questão pela questão da gestação em si. A mulher, ela faz a gestação, ela lida, ela consegue ter o 360 sobre o lar dela. Ela consegue ver se o filho está bem, se o marido não está bem, se preocupar com os avós. Então, a mulher tem esse perfil de ter essa gestão ali completa sobre a casa, o lar e o negócio dela. E o homem é mais focado em um ponto específico. Então, sim, eu acredito muito que se a mulher fossem unidas, elas iriam decolar. Legal. Gente, deixa eu... vou encaminhar para uma finalização aqui, mas o que eu queria fazer de pergunta para vocês, né? Primeiro, eu acho que todos os pontos que a gente trouxe aqui foram muito relevantes. Espero que vocês tenham gostado também de trazer e compartilhar, porque eu acho que o que eu gosto quando eu sinto que eu tô entrando num assunto que outras pessoas podem já ter passado e se identificam. Eu acho que a gente fez muito isso aqui hoje. E assim, o que eu entendo da Denise e da Letícia, de acordo com o que eu conheço de vocês duas, da nossa conversa de hoje, né? Em algum momento, a jovem Letícia lá, saindo do ensino médio, fazendo técnico, talvez hoje sentiria muito orgulho se visse a Letícia de hoje. Mulher feita, com o escritório, empilhando os pratos ali, se virando bem. Então eu acho que talvez muitas mulheres sonhem em ter a autonomia que você tem, em ter o seu próprio negócio, em poder tomar decisões, em sentir dona da sua rotina, né? E talvez enxerguem com muita distância esse sonho.
né? O mesmo vale pra você, né, Denise? Tipo assim, eu acho que talvez a Denise jovem lá, que nem, talvez um pouco em dúvida de biologia ou de contabilidade, se pudesse imaginar que a Denise, alguns anos depois, estaria onde está hoje, talvez sentiria muito orgulho, aquela jovem Denise, aquela mini Denisinha olhando pra Denise de hoje, né? E às vezes alguém pode estar nos ouvindo e olhando pra ela, nossa, como eu queria ser essa mulher, como eu queria ser a Denise, como eu queria ser a Letícia, né? E eu queria que vocês agora, pra gente caminhar pra uma finalização, eu queria ouvir primeiro você, Denise. Cara, o que você acha que foi importante para você se tornar quem você se tornou enquanto mulher empresária? E o que você pode deixar de mensagem para outras mulheres que podem estar nos ouvindo e pensando nisso? Isso é bem profundo, Matheus. Lá atrás eu não imaginava que ia se constituir no que se constitui hoje. A minha mãe criou eu e minha irmã. Então, acho que por isso que a gente tem muito esse ar de empoderamento, porque a gente fazia tudo dentro de casa. E essa questão de da onde chegou, o que aconteceu, eu acho que é muito pela essa questão da responsabilidade sobre aquilo que a gente quer deixar pelas outras pessoas. Não é pelo o que você quer ter, e sim pelas pessoas que você quer cuidar. Pra mim, foi essa virada. Eu acho que é isso que me impulsiona até hoje a fazer mais um pouquinho todos os dias. Ainda quando você não quer levantar. Porque acontece, tem dias que a sua cabeça dá uma surtada e você fala que tem os problemas do dia a dia. Mas eu acho que quando você olha pra quem, o que você quer fazer, o que você quer deixar, a mudança que você quer deixar no seu histórico familiar, isso me motivou a crescer, a ir além. E para as mulheres que estão crescendo hoje, até contando um histórico bem breve, que a gente pegou uma contadora que pegou uma multa de 26 mil. E aí ela me ligou, que era da empresa anterior, e ela me ligou falando assim, desculpa, se me ajuda com isso, porque eu sei que não é da sua competência, que eu tava com o cliente há 3 meses e chegou a multa, e a gente passou pra ela. Eu fiquei ali, sabe, sensibilizada com aquilo, porque ela tava começando. E ela acabou de pegar uma multa de 26 mil. E aí eu fiquei 20 minutos com ela no telefone, tentando passar uma experiência pra ela, mas a minha vontade no fundo era... Menina, não desista. Vai fundo, vai acontecer, parcela isso daí, vai pra cima. Porque a contabilidade dá frutos. A contabilidade dá autonomia, dá essa autonomia pra mulher, gerar todos os nossos pratinhos. Então, e que a experiência, mas pra não desistir, porque dá frutos. E a mulher fazer esse papel social de dividir os pratos entre o marido, a família, que não é fácil, mas a mulher que tem esse histórico mais de empoderamento, que vai pra cima, vai, amiga, vai, faz acontecer, vai pra cima. Porque a contabilidade, hoje, eu tenho uma visão que a contabilidade é boa. A contabilidade dá dinheiro, ela dá autonomia, ela não tem limite. Eu vi um estudo que a contabilidade tende, nos próximos anos, a mais que dobrar, porque vai gerar muito mais CNPJs com a reforma tributária que tá aí. Então, a gente tem um mercado muito amplo. A gente dá pra navegar muito bem, tem mercado pra todo mundo. Então, é uma boa área. Então, quem tá pensando em fazer isso, principalmente mulher, vai fundo que vai dar certo, é sem erro. E tu, Letícia, mini Leticinha lá do passado, vice Letícia de hoje, do que ela sentiria mais orgulho? Eu acho que o maior orgulho que eu sinto no presente, olhando para trás, é saber que o meu propósito de ser um agente de transformação, por onde eu passasse, na minha profissão, em qualquer situação da minha vida, eu acho que eu consigo cumprir no presente. Então, eu acho que quando eu falo de contabilidade para o cliente, eu estou falando sobre o sonho do cliente, eu estou falando sobre famílias que a gente faz a gestão de folha de pagamento, sobre a importância que a nossa profissão tem e a contribuição que eu pude ter através da minha profissão com isso. Até teve um exemplo no escritório que teve um cliente que, inclusive, é restaurante, e aí a constituição, eu fiz a nossa confraternização eu fiz nesse cliente, porque todo o processo foi feito pelo escritório. Então, admissão, constituição, planejamento, todo o processo foi feito no escritório. Então, eu peguei a galera, levei pra gente fazer a confraternização no ano dessa empresa, da abertura, pra gente fazer a confraternização de final de ano lá. Até pra falar. E aí, eu fiz isso e falei, vocês olhem ao entorno. Tudo isso daqui foi fruto do trabalho de vocês. Olha a responsabilidade que vocês têm com pais de família, mães de família, com o negócio do cliente, né? Então, assim, para que eles pudessem entender o tamanho da riqueza que a contabilidade tem, que transcende a apenas aquilo que às vezes a pessoa acha que você está fazendo um papel e não, que tem uma responsabilidade social. Eu até falo que a contabilidade ela é econômica, social, eu falo sempre econômica, social e
A outra eu esqueci, eu sempre falo sobre isso, inclusive eu falei isso na eleição do CRC. Então a gente não tem só uma responsabilidade econômica, a gente tem uma responsabilidade social também. Então, esse propósito eu tô orgulhosa de mim, porque eu cumpri, eu rompi barreiras familiares. Eu acho que olhando para minha família dentro do nosso cenário, se você perguntasse, nossa, quem você tem evidência, assim, que você sente orgulho da trajetória, eu não tenho dúvida que eles me citariam. Legal. E isso pra mim, agora na questão da minha fé, foi algo que eu vivi de promessa, digamos assim. Então, ver que isso se cumpriu pra mim é muito fundamental, mas também eu fiz a minha parte, né? Então, eu tento também sempre contribuir em todos os pontos, né? Inclusive colaborador, eu jogo desafio, eu pergunto o que viram no jornal, o que viram na internet. Então, eu trago algumas situações e falo, ó, vamos tentar fazer assim, vocês vão desmembrar isso daí, vamos trazer estratégias, vamos trazer soluções, e a gente vai falar sobre isso depois. Então, eu tento fazer isso numa contribuição social também. Então, acho que olhando para trás, meu maior orgulho do presente seria continuar sendo um agente de transformação, e eu acho que essa tarefa eu cumpro e cumpri. E a dica para quem tá nessa mesma jornada que você aí, para alguma colega ou alguma amiga, como a Denise disse, que ou pensa em empreender ou já está empreendendo, mas está sentindo o fardo, né, que é pesado. Não desista, concordo com a Denise, não desista, não é fácil, é muito difícil, principalmente para mulher. Eu acho que equilibrar os pratinhos realmente é muito difícil, e eu também acho que a gente deveria ter uma questão cooperativa. Eu, por exemplo, sempre ajudo as pessoas que estão em torno de mim, que me pedem ajuda, porque eu senti falta disso lá atrás, então eu tenho isso comigo. Por exemplo, às vezes tem colegas meus que estão começando e falam, mas eu não tenho segurança porque eu não tenho um lugar físico, e se o cliente pedir e tudo. E eu senti isso lá atrás, então eu falo, não se preocupa, pode usar minha estrutura, pode alugar a sala aqui do prédio, a gente trabalha em conjunto. Se então ajuda, né? Eu acho que eu senti, tudo que eu senti falta no percurso, eu tento da minha forma contribuir. Então acho que é isso que a Denise falou, se fosse comigo, se eu tivesse tomado a multa, né, eu gostaria de encontrar uma Denise que fosse cooperativa comigo. Legal. Que, sabe, poxa, a gente tá aqui pra somar. É o mesmo segmento. Se eu depreciar o segmento contábil, eu também tô me depreciando. Com certeza. Então, eu acho que essa rede de apoio, muitas vezes, por exemplo, você já chegou a entrevistar pessoas aqui que falaram sobre dores que eu vivo, que hoje estão em uma outra escala, mas que falaram sobre dores que eu vivo, que muitas vezes os meus olhos se encheram de lágrima poxa, eu tô vivendo isso. O cara falou e superou, a pessoa falou e superou. Então, assim, isso pra mim foi um gatilho de motivação, né? Então, por exemplo, quando falam sobre multas, eu não espero não passar, mas assim, isso já é algo que eu falo, poxa, alguém passou e superou. Nem o Anderson falou sobre isso, ele numa dissolução de casamento e tal, e nesse período ele tomou uma multa e o escritório se depreciando, e eu falo, cara, obrigado, eu já falei isso várias vezes pra ele, pra Fernanda, pra Néia, obrigado pela humildade que vocês têm de falar isso, porque muitas vezes a pessoa chega no patamar, ela quer falar que é tudo perfeito, e a gente sabe que não é. Não é. E o que eu deixo de dica, assim, pra finalizar, é que a contabilidade, ela é a mesma pra todo mundo. Se engana quem pensa que as dores da contabilidade pro grande é diferente da nossa. Porque eu sento na mesa com os grandes, eu estou no Sescom, né? Eu sou diretora regional lá de Guarulhos, então quando eu entro pro Sescom, eu converso com as pessoas lá e eu vejo que as dores são as mesmas, só muda a escala. Só que as dores são as mesmas. Então, assim, a dor que um tem, o outro também tem. O desafio que um passou, o outro também passou. É isso aí. Então, eu lembro até, só pra finalizar, eu lembro que uma vez eu perguntei pro meu amigo Carlos Cavalcante, que é da Controle, marido da Silvana. Ele e a Silvana na mesa. Eu falei, Carlos, deixa eu te fazer uma entrevista. Ele falou, deixa. Eu falei assim, qual foi o maior desafio que você já passou na contabilidade? Aí ele falou assim, o homem de preto batendo na sua porta. Meu Deus, será que eu passaria por isso? Eu acho que não sei se eu teria a emoção, né, de passar por isso. Ele, opa, e aí ele até falou, né, era a Receita Federal, digamos assim, né, então a Receita Federal fazendo acompanhamento com o cliente, foi por 2 anos isso. E assim, foi uma situação bem complicada. Então você olha e fala assim, poxa, a pessoa tá numa escala, mas ela também passou por muitas coisas. Então essa passagem é pra todos. Sim, concordo. Cenários são pra todos. Não dá pra pular.
Bom, meninas, agradeço pelo tempo de vocês, agradeço por terem vindo até aqui. Para você que está nos ouvindo aqui, enfim, eu queria muito contar com a participação de você, principalmente se você for mulher, você não precisa ser dona de escritório, então você trabalha no escritório, eu espero que você se sinta representada, porque essa é a ideia aqui, né? A gente compartilhar desafios do empreendedorismo feminino na contabilidade, né? A gente na Moonflag, a metade da equipe é mulher, aproximadamente, muitas clientes, empreendedoras, assim como vocês, né, que são clientes também, representando aqui nossos clientes, e é uma coisa que a gente sempre valoriza, né, na Moonflag, sempre que há oportunidade, tá? Eu sei que existe um desafio grande, acho que há muito a conquistar ainda, mas eu acho que vozes como as de vocês duas, eu acho que vão ser muito importantes para o empreendedorismo, no geral, mas feminino também. Eu acho que é muito importante que vocês falem dos desafios, porque às vezes tá alguém do outro lado, tá também sentindo isso e não tá sabendo, tá angustiado, às vezes não tá sabendo como passar por isso. Quem quer acompanhar vocês nas redes sociais? Onde é o melhor canal da Denise e onde é o melhor canal da Letícia? Quem quiser acompanhar vocês aí. Hoje no Instagram tá indo melhor, então é o @dgn_contabilidade. Bacana, então esse é o melhor Instagram. E o teu, Letícia? O meu é o meu, Letícia F_Rios, do escritório RC.empresarial. Bacana. Todos os links das duas vai estar aqui na descrição para que você, caso queira, possa acompanhá-las por lá. Meninas, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Muito bom. E a gente se vê aí na próxima quarta-feira, no próximo Mooncast. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o teu like, se inscreve e compartilha esse episódio aqui, Mês das Mulheres. Eu conto com a sua participação. Vamos fazer desse episódio aqui um episódio que possa inspirar muitas mulheres empreendedoras no mercado contábil. A gente se vê na próxima quarta. Até mais. É isso. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflag Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um Flex Space com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá, eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no Flex Space.